Mano Menezes teve uma reunião com o elenco gremista, que foi no sinal de cobrança. E a gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Mas falaremos também sobre duas reuniões individuais, com Francis Amuso e também com Miguel Monsalve, que são muito interessantes para a gente entender as funções que esses jogadores podem atuar de forma diferente dentro do Grêmio ainda nesta temporada. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão com vocês mais uma vez aqui no canal e antes de qualquer coisa, deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, hype esse vídeo aqui embaixo também, que é sempre muito importante pra gente, tá bem? Gente, eu começo falando sobre a reunião que o Mano Menezes teve com o elenco de jogadores logo após a goleada sofrida na partida contra o Bahia no último domingo. A reunião foi na terça-feira e ela não havia sido noticiada, até porque foi mantida em segredo. Foi uma reunião que foi entre o elenco e Mano Menezes, apenas, sem nenhum dirigente, sem comissão técnica, sem outras pessoas, somente o elenco e Mano Menezes. Mais especificamente ainda, os titulares da partida contra o Bahia. Os reservas ficaram no campo, fazendo seus treinamentos normalmente, praticando ali a sua parte física, enquanto somente os titulares e Mano foram para uma sala onde o Mano ali fez cobranças e pontuou o que foi e o que teve de errado na partida contra o Bahia para que o Grêmio levasse uma goleada. Ele até explica, na coletiva a respeito dessa reunião, fala que dentro dos pontos tratados foram situações táticas ali bem pontuais, porque não teve uma questão de, ele fala sobre isso, não teve uma questão de falta de vontade, falta de entrega, não. Foi um jogo atípico do Grêmio, e o Mano frisou isso bastante durante a coletiva, que a partida de hoje contra o Juventude era para transformar aquele jogo contra o Bahia em um jogo fora da curva, negativamente, por óbvio, e se trabalhou muito bem isso durante a semana, a partir desta reunião na terça-feira. Por isso que não foi uma reunião que foi vazada, porque se gostaria que isso fosse trabalhado internamente, para que viesse o resultado de forma positiva nesse domingo contra o Juventude. Uma reunião, como eu disse, foi pautada em erros, onde o Mano apresentou os vídeos, foi mostrando ponto a ponto para os jogadores onde não podia mais acontecer, e ele mesmo cita, foram muitos erros. Para um jogo acontecer da forma que aconteceu, muitos erros deveriam ter sido acontecidos. E o Mano traz essa informação justamente para dizer que o grupo está muito fechado, que acredita no trabalho e que o grupo, sim, está comprando a ideia do treinador e a partir disso os resultados devem sim acontecer. Antes da gente falar aqui a respeito das reuniões individuais que tiveram Amuso e Monsalve com o Mano Menezes, eu queria falar contigo a respeito da Contel Telecom, a minha operadora. Eu quero que ela seja a tua e eu quero também que tu dê uma olhadinha nos planos deles aqui no QR Code da tela ou também no link da descrição, planos a partir de R$ 39,90 até R$ 84,90 para tu navegar com velocidade de craque, com WhatsApp ilimitado, Waze ilimitado, internet que acumula de um mês para o outro. Com certeza um dos planos vai te atender lá na Contel, os caras têm o melhor atendimento do Brasil, tá bem? Gente, vamos começar falando a respeito de uma reunião que o Mano teve com o Monsalve. Não é de fato uma reunião e sim uma conversa, eu quero trazer aqui para vocês porque tem um ponto bem importante. Antes do jogo contra o Juventude, uma conversa com o Mano e com o Monsalve, o Mano foi questionar o Monsalve por que ele achava que ele tinha decaído tanto de rendimento desde que ele chegou lá no Grêmio. O Mano ainda fala que se surpreendeu, quando ele nem era o treinador do Grêmio ainda, com as primeiras partidas do Monsalve no Grêmio, um cara que fazia, acontecia, decidia jogos, enfim. E aí, a partir dessa temporada, o Monsalve decaiu muito de produção e o Mano foi entender com ele por que isso aconteceu. Isso não foi revelado pra gente, mas o Mano falou que o Monsalve colocou ali, pontuou, foi isso, foi aquilo, e o Mano também deu os pontos dele, eu acho que tu decaiu por causa disso, por causa daquilo, isso e aquilo, e ali a partir disso surgiu uma conversa. O Mano aproveitou a conversa e mostrou pro Monsalve o time que jogaria no domingo contra o Juventude, tá? Mostrou lá a planilha, lá a prancheta, tá aqui, esse aqui é o time que joga amanhã. Aonde tu te vê jogando nesse time? E aí a grande surpresa, porque o Monsalve apontou uma posição pro Mano que não é uma posição que o Mano esperava que ele gostaria de jogar ou que ele se vê jogando, acho que esse é o termo mais correto. O Mano falou que enxerga o Monsalve numa posição diferente do que o próprio Monsalve se enxerga. Mas o Mano deixou em aberto, por exemplo, testar o Monsalve nessa nova função, mas ele deixou claro uma coisa, tá? Que ele disse pro Monsalve: para tu jogar nessa função que tu te enxerga, tu vai precisar fazer isso, fazer aquilo, ajudar aqui, ajudar ali, mas não quis falar sobre qual é
a função ou a posição que o Monsalve teria indicado. Eu até perguntei para ele na pergunta seguinte, ele falou que não ia responder agora, ia deixar um pouco mais para frente, mas pelas palavras trazidas pelo Mano Menezes na entrevista coletiva, dá a entender, e até por outras vezes que a gente já conversou com o Monsalve na zona mista, dá a entender que o Monsalve gostaria de jogar numa segunda linha de meio campo. Não de fato como um camisa 10, mas talvez um terceiro homem de meio, a função que o Edenilson faz hoje, ou um cara ao lado do volante, um cara que pudesse ajudar o Arthur. Me parece que é mais isso. Um cara que vem de trás com mais liberdade para construir, sem estar de costas pro gol ou sem vir do lado pro meio, como o Mano Menezes utilizou ele algumas vezes. Como eu disse, o Mano deixou em aberto, disse que o Monsalve vai poder sim atuar nessa posição, se mostrar nos treinamentos que está apto para isso. Quando ele fala isso, para mim fica bem claro que é essa posição que o Monsalve, por algumas vezes, em algumas entrevistas, já colocou entre linhas ali que gostaria de atuar. Para a gente falar ainda sobre função, queria falar sobre Francis Amuso, que fez mais uma boa partida no dia de hoje, deu assistência para o gol do Carlos Vinícius, e a partir disso ele também foi citado numa entrevista coletiva pelo Mano Menezes, que disse que há um tempo atrás, quando o Amuso chegou no Grêmio, quando o Mano chegou no Grêmio, o Amuso não voltaria para fazer 20, 25 composições de defesa, fazer a composição pelo lado defensivo. E agora ele está fazendo, e ele dá a importância à função. Mas o mais importante que eu quero trazer aqui é a reunião que teve entre Mano e Amuso a respeito dessa função nova que o Amuso tem feito. Porque o Mano explicou isso e disse até que houve um equívoco na leitura da imprensa a respeito da fala do Amuso para a GZH, quando ele disse que o Mano pediu para ele atuar mais pelo meio. E o Mano chamou ele para conversar depois disso, depois da repercussão da fala dele, porque não é bem isso que o Mano gostaria. O que o Mano quis falar do Amuso não é transformar ele num novo camisa 10, mas sim num jogador de ponta de lado mais completo. Ou seja, o Mano explica taticamente isso. Com a passagem do Marlon pelo lado esquerdo, o Amuso, se ele ficasse por lá, ele ia ficar um pouco perdido. Ele gostaria que o Amuso entrasse mais pro meio para ter números. E a gente falou isso aqui em vídeo, né? Ser um cara mais estatístico, dar mais assistência, fazer mais gols, entrar mais na área, participar mais da criação pelo meio. Não de fato ser um camisa 10, mas um ponta que possa também entrar do lado pro meio, o que o Amuso tem feito e feito bastante, inclusive nesses últimos jogos. Essa foi a fala do Mano Menezes sobre o belga, que, como eu disse, mais uma vez fez uma boa partida, deu assistência e o Grêmio voltou a vencer bem no Campeonato Brasileiro, tá bem? Eu quero que tu deixe teu like e eu quero também que tu deixe teu comentário a partir dessas conversas que a gente teve aqui e também das conversas com o Mano Menezes, tanto com o elenco quanto com o Monsalve e também com o Francis Amuso. Eu quero que tu responda principalmente aonde tu acha que o Amuso pediu para jogar. Deixa aí para mim. Beijo!